Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vi que vocês participaram bastante hoje. Teve até sugestão de livro de Ziraldo, não foi? Do Flix. Eu adoro aquele livro, tá? Vale a pena ler sim. Também teve muita aula, muita coisa boa na aula da professora Márcia, que vocês estavam aqui respondendo os gráficos, as tabelas, muita gente falando no chat. E eu espero que vocês continuem assim, tá? Hoje aqui comigo está a professora Mauricéia. Bem-vinda, professora Mauricéia. Olá, professora Sinara. Olá, estudantes. Eu também estava observando que a participação estava maravilhosa. Então, eu conto com vocês e a gente vai continuar aqui nesse ritmo. Muita participação, porque a gente adora quando vocês falam aqui no chat. Menina, agora que eu reparei, essa professora Mauricéia é muito top, olha. Tem até um copinho ali com o nome dela, ó. Menino, que arraso! E também a gente tem aqui conosco a nossa intérprete, que tá ali, ó. Só fica aqui, ó. Eu olho um lado para a professora Mauricéia e outro lado aqui para os nossos intérpretes, que sempre estão arrasando. E a Jéssica está fazendo um trabalho maravilhoso aqui também, porque a gente está comemorando essa semana, a Semana da Pessoa com Deficiência. E o termo tá certo, professora Mauricéia? É assim que a gente fala, né? Semana da Pessoa com Deficiência, não é? Isso mesmo, é isso aí. Porque a gente não pode estar utilizando termos pejorativos para falar com essas pessoas, tá? A gente tem que usar os termos corretos. E a gente diz que a pessoa com deficiência, de acordo até com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que eles fizeram uma grande convenção e tentaram criar uma nomenclatura correta para essas pessoas, para não ofendê-las de forma alguma, tá bom? E olha só, o tema da nossa aula de hoje é elementos do teatro para o componente de artes para as turmas do 4º ano e do Acelera. Vocês já foram no teatro? Já foi no teatro, professora Mauricéia? Várias vezes, inclusive você falando de teatro, você sabia que ontem foi aniversário do Teatro do Parque? Não sabia! Isso. Poxa! E olha, Recife é uma cidade abençoada por teatros, né, professora Mauricéia? Porque a gente tem o Teatro do Parque, tem o Teatro Santa Isabel, que tem apresentações muitas vezes gratuitas para a gente poder ir. Tem o Hermílio Borba, tem o Teatro da União, tem uma aula aqui que eu vou dar só sobre teatro, que eu vou mostrar todos os teatros do Recife. Vocês vão ver, ó, um monte de teatro que dá para você ir, tá? E olha só, vamos lembrar aqui que a nossa aula, a gente está aqui no ao vivo, mas também onde é que a gente pode assistir essa aula? Olha, no canal do YouTube, que a gente pode conversar lá, trocar figurinhas. Podem baixar o aplicativo para o celular ou para o tablet, para a gente conversar também no ao vivo. A professora Mauricéia está ali conversando com vocês, falando, tirando dúvidas, tá certo? Fiquem ali à vontade. E olha só, o teatro, gente, sempre teve presente em todos os momentos da humanidade, porque a gente sempre tem essa necessidade de se expressar. E a gente vai ver um pouquinho sobre o teatro, como é que ele funciona, o que é que tem dentro do teatro, para você ir matando a sua curiosidade quando você for assistir a uma peça. Olha só, o teatro teve origem no país chamado Grécia. Ele é um país europeu que tem uns locais belíssimos para poder visitar, inclusive muitas praias bonitas. E aqui a gente está vendo é o que eles chamam de anfiteatro. É um local aberto. Essa parte aqui de trás, onde estão essas duas pessoas aqui, ó, essa parte aqui, ó, é onde a gente chama de palco. Essa parte aqui que está em formato de semicírculo é onde a plateia fica sentada para assistir à apresentação. E as pessoas naquela época não tinham microfone como esse aqui, ou como a professora Mauricéia está ali usando não, tá? Era tudo no gogó, então eles tinham que falar bem alto para todo mundo ouvir e a plateia tinha que fazer silêncio para poder ouvir o que o ator estava lá falando, ensinando, tá certo? E olha só mais o que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente está vendo essa imagem muito bonita da Grécia. Professora Sam, mas só tem pedra aí. Porque antigamente as pessoas construíam as cidades assim, tá, gente? Com pedra. Então, essa cidade aqui tá com um pouco de umas ruínas, mas a gente tá vendo, olha que céu bonito. Ali atrás tem umas estátuas aqui, ó, nessa parte aqui da esquerda. Ali do lado da direita, da minha mãozinha, tá certo, gente? Tem umas colunas que também faziam parte do teatro. Então,
O teatro teve origem na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., onde havia o costume dos cultos e de oferendas aos deuses gregos, porque eles acreditavam em vários deuses, entre eles a Hera, o Zeus, a Afrodite, o Apolo, tem vários deuses gregos que eles acreditavam. E olha, fazia parte do teatro grego espetáculos de mímica, de dança, de música e recitação de poesias. Olha que bonito, eles gostavam muito de arte, gostavam muito de encenar, as pessoas pediam muito para ver. Era um sucesso, como a gente pode dizer aqui. Teatro é um termo de origem grega que designa simultaneamente o conjunto de peças dramáticas para apresentação do público e também a gente pode dizer que teatro é o edifício onde são apresentadas essas peças. Então, o teatro é o conjunto da obra e o teatro é o local onde se apresenta a obra, certo? É uma forma de arte na qual um ou vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Estão querendo assistir uma pecinha de teatro? Sabia que tem até na internet, no canal lá do YouTube, tem algumas peças que dá para vocês assistirem também. Tem sim, dá uma procuradinha lá que vocês podem assistir alguma peça que vocês gostem, tá? E o que é que tem no teatro? Olha só, eu já falei aqui para vocês. No teatro tem os personagens, as personagens, que lembra que personagem é uma palavra em feminino que eu falei para vocês? Estão lembrados? Então, esses personagens são criados pelos autores e são eles que dão vida à história, tá certo? Como eu coloquei aqui, a personagem é qualquer ser atuante de uma história ou de uma obra, normalmente é uma pessoa, mas pode ser um animal, um ser fictício ou até mesmo um objeto. A gente não assiste filmes que tem seres animados como mesa, cadeira, que falam. Pronto, no teatro também pode ter personagens assim, Ela pode ser apresentada como cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção, porque ela pode estar na peça teatral, no romance, no conto, no filme, pode ter personagem em todas essas histórias que a gente gosta de ler. E ainda tem mais características dos personagens, tá? As personagens, elas podem ser protagonistas, que é a principal, é aquela que a gente está falando na história. A antagonista, que é o adversário. O vilão, que vai fazer a oposição ao protagonista. Pode ter o coadjuvante, que é aquele personagem secundário, que a história fica mais por trás do que a do principal. Existem várias características diferentes das personagens. E, o substantivo personagem é feminino e se deve falar e citar sempre a personagem. Por quê? Ela é uma palavra que é comum de dois gêneros, ou seja, pode ser usado tanto para o homem quanto para a mulher. E aí eu já entrei na área da professora Mauricéia, não é verdade, professora Mauricéia? Na língua portuguesa? Isso mesmo, mas está tudo ligado, todas as disciplinas. Hoje mesmo eu estava falando justamente de tabela, que a professora Márcia vive falando, então está tudo ligadinho. Pois é, que ela usou até na aula de hoje, né, gente? Olha aí, as aulas umas se conectando na outra. Então, mas quem é que representa as personagens no nosso teatro? São quem, São os atores, gente. Os atores são que representam esses personagens no teatro, no cinema, nas novelas que são tão comuns aqui no Brasil. Acontece muito essa interpretação. O ator é o profissional de teatro que está envolvido diretamente com a interpretação. É ele que vai contar a história todinha pra gente. E com o intuito de transmitir ao público uma ação dramática que envolve o conjunto de ideias, de ações, de emoções sobre uma circunstância de uma única peça. Então, esse ator ele pode ter altos e baixos nessa peça. Ele pode rir, ele pode chorar, ele pode ficar feliz, ele pode ficar triste. Tudo pode acontecer com o ator nessa peça teatral ou nesse filme, dependendo da história que foi contada. Alguém ficou com alguma dúvida, professora Mauricéia, até agora? Não, estão só comentando sobre a aula e sobre o teatro. Ah, que bom, que bom. E aí, alguém disse se já foi para o teatro? Ainda não. Ainda não, a gente está aqui esperando, então, tá? reforça a pergunta. Você já foi ao teatro? A gente quer saber, vocês já foram ao teatro? Vocês já viram, assistiram alguma peça teatral? Conta pra gente que a gente quer saber.
E diferente da palavra a personagem, como a gente viu, o ator, os atores, eles têm essa divisão, ó. Ator para os meninos e atriz para as meninas, tá certo? Só quando a gente for escrever que é importante a gente saber, por isso que eu coloquei aqui, tá? E olha só, esse ator ou essa atriz também trabalha em outras situações, não é só aquele momento ali de falar. O que que ele utiliza também, ó? Com a ajuda desse personagem aqui, que é um palhaço, a gente vai perceber ó, que ele trabalha a questão da expressão. Expressão é a forma que o nosso rosto fica. Assim, se a gente olhar para essa expressão desse palhaço, ele tá o quê? Ele tá feliz? Ele tá triste? Ele tá chateado? Ele tá espantado? Ele tá o quê? Diz aí pra gente o que é que vocês acham que ele tá. E olha só mais o que que a gente olha. O gesto. Se ele tá triste, ele vai ficar assim, ó, chorando, meio cabisbaixo, vai ficar com os ombros encolhidos. Se ele tá feliz, olha só a minha posição. Eu tô feliz, eu abro meus braços, eu gesticulo, eu dou uma risada. Se eu tô com raiva, eu fico todo tenso, todo duro, fica assim apontando o dedo. Tudo depende da emoção que o ator ou que a atriz quer passar naquele momento. E olha só, o corpo, que é o gesto corporal, vai falar bastante. Ele vai ficar rígido, ele vai ficar relaxado, ele vai ficar curvado. Tudo vai variar do que esse ator quer passar. E tem a parte vocal. Se eu estiver dizendo assim que eu estou com sono, aí eu fecho meus olhinhos, deixo eles meio semicerrados, falo com a voz arrastada. Se eu estiver feliz, eu já aumento meu tom de voz, eu já falo com um sorriso no rosto. Se eu estiver com raiva, eu já falo mais grosso, já forço mais a voz. Tudo vai variando. O ator vai ali lidando da melhor forma que ele pode. Mas vocês conseguirem identificar qual é a expressão que esse cidadãozinho aqui tá? Eles disseram alguma coisa? Disseram, sim. A Ana está aqui bem atenciosa. E ela falou o seguinte, ela já falou várias coisas, viu? Aham. Ela falou que não foi ao teatro. Agora eu fiquei na dúvida, porque ela botou já, não. Aí eu não sei se foram duas perguntas. Explica aí para mim, Ana, novamente. Você foi ou não foi ao teatro? E a outra coisa que ela disse, que essa expressão aí dessa personagem, ele está com a expressão feliz. Pode ser uma expressão considerada feliz. Eu já acho que é uma expressão de espanto. Eu acho que ele está espantado. Mas depende da sua interpretação também, né? Tem gente que vai achar que ele está feliz. Eu já acho que ele está espantado. Mas há pano para manga aí. Olha só, e o Lucas, ele disse que já se apresentou no teatro da escola. Que Da antiga arraso! escola dele. Olha aí, o Lucas é ator. Que legal. Parabéns, Lucas. Diz pra gente qual foi a peça que você fez. E a Ana acabou de esclarecer. Ela disse que não foi ao teatro. Ah, tá certo, Ana. E a Alana disse que foi sim. Olha só aqui, a gente está vendo aqui 3 atores e cada um está fazendo uma expressão diferente. Vocês estão vendo? Olha só, eles estão demonstrando aqui, fazendo expressões com o rosto variadas, usando a expressão corporal também de forma variada, e a gente consegue perceber as diferenças sutis de um para os outros, tá bom? E olha só que linda essa moça aqui no teatro. Aqui eu trouxe essa moça porque ela tá vestida de uma forma belíssima para a gente poder falar do figurino. O figurino varia muito de uma peça para outra. Por quê? Por exemplo, se for uma peça que for falar de uma época antiga, lá do período colonial, que as pessoas usavam essas roupas longas, compridas, ele vai ter que estar vestido a caráter. Mas pode ser uma peça que fale do espaço sideral. Aí a pessoa vai lá e vai estar vestida com o quê? Com aquelas roupas de astronauta. Tudo depende, gente, do jeito que o diretor e o autor da peça escreveu a história. Eles vão tentar fazer a melhor interpretação ali, tá certo? E o figurino é justamente isso. Ó. Pode ser entendido como traje cênico ou mesmo um conjunto de instrumentos, de acessórios criados e produzidos por um figurinista. Olha só, tem uma pessoa específica que trata com figurino, que é o profissional chamado de figurinista. Olha só. E aqui a gente está vendo um menino que ele está vestido, eu acho que é de Lula, né, professora Mauricéia? Olha Lula, só. polvo. É, né? Pode
Pode ser algum, né? Mas eu acho Por que é uma aí. lula. Aí, olha só, vocês estão vendo? Ó, eles botaram um chapéuzinho aqui na cabeça, os tentáculos eles colocaram aqui saindo do pescoço e a parte de baixo seguindo a mesma cor, tudo no roxo, para caracterizar aqui essa criança como um personagem no fundo do mar, tá bom? E olha só, o figurino também é utilizado pelo artista para compor seu personagem em determinada forma de expressão artística. No caso aqui, a gente está botando a roupa de uma bailarina, porque ela pode estar interpretando uma bailarina. Se ela estiver interpretando uma princesa, ela vai botar uma coroinha, um vestido longo de princesa. Se ele estiver interpretando um bruxo malvado, aí ele pode colocar aquele capuz preto. Varia, gente. Ou um bruxo bonzinho, aí a gente já vai puxar. Pode ser o mesmo capuz preto, mas só que ele vai estar sempre com a expressão felizinha. Tudo vai variar, tudo vai depender de como o figurinista teve aquela ideia ali, tá certo? E agora o espaço cênico, que é onde acontece toda a apresentação. Como é que será que acontece esse espaço cênico? O espaço cênico é o espaço definido em uma função de encenação teatral. Ele é o espaço próprio aos atores dali, daquela peça, tá certo? Ó, ao ser definido, o espaço cênico deverá conter todos os itens necessários para o desenvolvimento do espetáculo em questão. E que itens são esses? Pode ser a luz, pode ser o espaço ornamentado com árvores, com móveis que as pessoas possam precisar para ensinar alguma coisa. Vai depender da peça, tá bom? Olha só, tem umas divisõezinhas também que a gente vê mais naquele espaço do teatro. Tem uma coisa que se chama proscênico ou procênico. É a parte do palco situada à frente do cenário. Tá botando um ozinho ali naquela palavra, tá certo? Também tem, a coxia, que também é chamada de bastidores. É lá que o elenco fica lá, aguardando. Eles se maqueiam, eles se arrumam, ficam todos prontinhos ali, concentrados, só esperando a hora de entrar na cena, tá certo? E também tem a parte do pavimento, essa parte aqui, que é a gente tem o palco e tem a plateia, que é a parte do pavimento de um teatro onde ficam sentados os espectadores. Tu sabe aquelas poltroninhas que a gente fica ali sentado esperando para assistir? Pronto. Também tem uma outra parte no teatro que eu não coloquei aqui. Será que é de onde vem a professora Mauriceia? Olha só, eu acredito que é capaz de eles falarem, mas aqui, olha, continuam falando sobre os personagens que você apresentou aí, que estavam bem vestidos, até aqueles falou que era Romeu e Julieta, e eu acredito que eles devam saber o que está faltando. Basta a gente perguntar de novo. Gente, está faltando quem aí nessas partes do teatro que a professora Eu tô apresentou? falando do espaço físico, tá certo, gente? Eu falei, que tem a parte que os atores se apresentam. Eu falei que tem uma das partes que a plateia fica ali sentado para ver. E tem outra parte que fica na parte de trás, que é a coxia, onde os atores ficam lá se organizando. Agora, na minha lateral do meu teatro, na maioria dos teatros, tem um espaçozinho que as pessoas ficam também para assistir essa peça. Eu não coloquei aqui porque não é uma regra, nem todo teatro tem. Mas é comum ter em alguns dos nossos teatros, inclusive tem no Teatro do Parque e no Teatro Santa Isabel. Se você lembrar, você diz aí pra gente, tá? Que eu vou ficar esperando aqui a resposta. A Ana falou o palco, mas o palco já foi falado. Gente, já falou, é verdade. Pensa mais um pouquinho, Ana, que você vai chegar lá. Olha só, tudo que acontece ali, a gente tem que ver o que? O enredo. Ele é que vai direcionar tudo que vai acontecer dentro do teatro. Desde a escolha do ator que vai interpretar a peça, vai interpretar a personagem, desde como vai ser montado esse cenário, a sua iluminação, a sua música, tudo depende do enredo, gente. Tudo. Então, o enredo, ou a trama, como é conhecida na ficção narrativa, é a cadeia de eventos onde cada acontecimento afeta o próximo através do princípio da causa e do efeito. Então, o que isso quer dizer, professora Sinara? A ação do ator vai ser a reação da atriz, e assim vai. Uma reação em cadeia, um atrás do outro, tá certo? E olha só, mas o que a gente encontra no teatro também? A sonoplastia.
Vocês estão vendo o que essa pessoa está fazendo? Olha só que interessante aqui, ó. Ele está espremendo, ó, laranjas. Ali atrás a gente está vendo uma pessoa mexendo aqui, ó, em correntes, tá vendo? Porque eles estão fazendo um som para ser apresentado em algum local. Hoje em dia essas técnicas estão mais modernas e foi isso que eu mostrei aqui, ó. Eles estão gravando o som. Deixa eu botar aqui de novo. Eles estão gravando o som através do microfone, tá vendo? E essa gravação do som chega lá no teatro prontinha e a pessoa que é responsável pela sonoplastia, ele só vai lá, ó, e dá o play, que é o sonoplasta. Olha que nome diferente. Sonoplastia é quem trabalha com os sons. Então, esse profissional, ele fica ali ligado, se tem que botar uma música, se tem que botar um efeito de um vento, se tem que botar o efeito de uma batida de carro, tudo é ele que vai ficar responsável por fazer, nesse processo aqui, ó. Então, a sonoplastia é a comunicação pelo som, abrangendo todas as formas sonoras e de música, efeitos sonoros e falas, e recorrendo à manipulação e a registro dos sons, porque a tecnologia também chegou no teatro. Antigamente eles tinham esse profissional que ele fazia lá o sonzinho na hora com algum instrumento, mas hoje o som já é gravado e já facilita esse processo para eles, tá? Ó, a sonoplastia estabelece uma linguagem através de signos e significados, que se dividem em ruídos naturais e ruídos de efeito. O que seriam esses ruídos naturais? Por exemplo, o ruído natural é um barulho da chuva, é o barulho do vento. Já um ruído de efeito, aquele tan, 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 é para mostrar alguma coisa que vai acontecer ali na história. Tudo depende de como eles gostam de brincar ali com o som. Também tem a questão do texto. E eu botei ali aquele código de barra, vocês estão vendo? Aquele QR Code ali, ó, tá vendo? Que aquele QR Code ali, quando você apontar, vai levar vocês para um texto que vocês podem ver um pouco mais sobre histórias de teatro, tá certo? O texto vai ser utilizado em muitos momentos. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para serem representados ou ensinados e podem ser escritos em forma de poesia ou de prosa. A pessoa pode estar lá, ó, declamando uma história de uma forma bem bonita. Então, muita coisa aqui no teatro, né, professora Mauricéia? Sim, e olha só, a Ana ainda está aqui tentando descobrir qual é a parte do teatro que você não falou. E aí ela falou, foi engraçado aqui, ela disse que era o camarim, mas eu disse a ela, não é camarim, mas começa com C. Aí ela falou clomapastia, aí clomapastia não existe, é sonoplastia, Ana. Então, Sinara, tenha pena de Ana. Ah, Ana, é o camarote, Ana. Em alguns teatros existem aquelas partezinhas separadazinhas que ficam na parte alta, que também dá para as pessoas assistirem a peça. São chamadas de camarotes, tá bom? Não fica mais curiosa não, tá? Já tirei a sua dúvida. E olha só, continuando falando um pouco sobre os textos, ó, os textos são, portanto, peças de teatro escritas por dramaturgos e dirigidas por produtores teatrais. E em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Então, quem escreve o texto é um dramaturgo. E quem faz a questão da direção são os produtores teatrais. Eles é que são lá responsáveis por organizar todo o evento dentro do teatro. E olha, é tanto teatro bonito que tem aí no meio do mundo, gente. Vale a pena até pesquisar, ó. Esse aqui é belíssimo, olha só a frente dele. O nome desse teatro é Teatro Juarez. Muito bonito, né? Então, existem alguns tipos de teatro. Olha só. Quais são esses tipos de teatro? Existem os teatros de marionetes, como a gente está vendo aqui, ó, esse casal aqui, ó, fazendo teatro de marionetes. Eles estão encenando uma dança. Tá vendo ali, ó? Que bonitinho. Também tem o quê? Os teatros de fantoche ou de bonecos. Os teatros de marionetes é o termo que designa o teatro que é apresentado com esses personagens, ó, fantoche, marionete e bonecos. A gente tem muito isso aqui, principalmente na região Nordeste, ó. Em especial, aqueles onde o palco, cortinas, cenários e demais caracteres são próprios, são construídos especificamente para essa apresentação. Ali, o ator é o boneco. Quem está ali, ó, na mão da pessoa, tá certo? Também tem a mímica, que é um teatro que é sem fala. Eles só ficam lá, ó, encenando, como esse casal aqui tá fazendo, tá vendo? Muito bonitinho, né?
Também, ó, a mímica é uma forma de exprimir os pensamentos e sentidos através de símbolos, como gestos e sinais. E o outro que eu vou falar para finalizar nossa aula é o teatro de máscaras, que esse teatro de máscaras é feito, ó, com máscaras, que iniciou lá no Japão do século XIV, gente. Essa daqui é um teatro do Non, que máscaras como essas eram utilizadas como recurso cênico, dramaturgo e estético. E tem mais histórias de teatro pra gente falar aí, ó, tá vendo aqui, ó, que eu tô mostrando aqui? Mas vai ficar pra próxima aula, tá? Porque o tempo acabou, professora Mauriceia. Ah, e olha só, a Niquela perguntou exatamente isso. Tia, que hora acaba a aula? Acabou, Niquela. A gente fica por aqui. Que agora é a aula do 5º ano, tá? Se quiser, ó, entrar lá na árvore do livro, dá uma olhada nesses livros bem legais e um beijo grande pra vocês. A gente vai ficando aqui. Até a próxima aula.